É isso mesmo que você está vendo. A depressão pode te atingir mesmo depois de você ter melhorado. Eu acho que todo mundo aqui já conheceu que está vendo esse vídeo, conhece alguém que fez um bom tempo de terapia, teve uma melhora, saiu daquele período depressivo, saiu daquele período de humor mais rebaixado, de anedonia, de tristeza, de ver o mundo cinza. Essa pessoa ficou bem, só que depois voltou. Só que depois aquele período nebuloso voltou. Eu acredito que até você possa ter passado por isso ou esteja passando por isso. Então, quero que hoje você entenda como que isso funciona, como que acontece isso e uma das formas de prevenir e lidar com isso. Mas antes, meu nome é Henri Luiz, sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental e eu te convido a seguir esse canal para você ter mais de saúde mental, de ansiedade, depressão, mas da forma boa, na forma de conhecimento e da forma de como lidar. Então, vamos lá. Ó, eu vou estar olhando para cá porque tá no meu segundo monitor esse material que eu preparei, coisa bem simples, só para ficar didático para nós. Então, não me perdoa quando eu estiver olhando para cá. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu falei, a depressão ela é uma doença, até aqui todo mundo já sabe, e que ela atinge até 10% da população brasileira. Muita coisa. A gente tem índices de, sabe, de arrasta para cima, bem altos e é bem preocupante. Isso também depois da pandemia, que a gente infelizmente teve duas pandemias, uma de solidão e uma de Covid, e isso fez com que os transtornos mentais no Brasil aumentassem. E com isso, a depressão também aumentou. Com isso, muita gente buscou tratamento, seja ele por meio de psicoterapia, medicamentoso ou os dois, e muita gente também relata a volta desses sintomas, ou seja, é algo que precisa ser observado para quando você for escolher um tratamento, para quando você for escolher uma forma de lidar com isso. Então, vamos lá. Ó, primeiro de tudo, o tratamento precisa ser contínuo. Por quê? Porque, estou dando spoiler, calma, mas você vai entender que seu cérebro cria padrões e é muito fácil para ele voltar para esses padrões. E outra coisa que eu vou falar também no final, que é importante que você entenda, é isso aqui, ó. Apenas o uso de medicamentos não é uma boa opção. Se você acha que vai tratar sua depressão só com remédio, você pode estar dando um tiro no pé e você pode estar impedindo a sua melhora, tá? Então, vamos, já fica aqui que isso aqui vai ficar ao final, porque isso aqui é um adendo, né, do conteúdo desse artigo aqui. Opa! Boa, vocês já estão vendo melhor, né? Esse artigo aqui, ele olha a relação da recaída da depressão. E o que é a recaída? É quando os sintomas voltam com a intensidade perto ou parecida ou até maior do que aquela pessoa viveu no início do tratamento. Aqui eles fazem uma análise sobre depressão maior e sobre episódios depressivos. Tem uma diferença, perdão. A depressão maior, ela é o pior tipo de depressão. Minto, acho que a depressão com sintomas psicóticos é pior. Mas a depressão maior não fica atrás, ela é bem ruim. É aquela depressão de filme, sabe? Que a pessoa tá super mal, que ela não sai pra comer, que ela não levanta da cama, que ela não escova os dentes, que perde peso, que só fica dormindo, que você vê uma afeição extremamente triste e derrotada. Sabe, aquela coisa que quando a gente pensa em depressão, a gente enxerga essa depressão maior. O episódio depressivo não, o episódio depressivo ele é mais curto, menos intenso, mas da mesma forma ruim. E esse artigo ele avalia essa relação entre a terapia cognitivo comportamental, outras terapias da psicologia, o uso de medicação, por isso que eu falei da medicação, e a terapia cognitivo comportamental continuada. Por isso que tem aqui o spoilerzinho que o tratamento precisa ser contínuo. Com isso, a gente tem um dado muito alarmante que cerca de... Opa! Deixa eu só scrollar aqui, tirei cerca de 29% das pessoas que tiveram depressão
fizeram o tratamento convencional. O tratamento convencional é outras terapias para depressão e o uso de medicamentos, que fique bem claro. Aqui, nessa estatística aqui, tem o uso de medicamentos. Elas têm uma recaída depois do primeiro ano da remissão dos sintomas. O que é remissão? Porque, não sei se vocês sabem, cura mesmo para depressão, nós não temos. A gente tem tratamento. E o tratamento, ele é focado na remissão dos sintomas, em que os sintomas fiquem mais leves, até que eles sejam imperceptíveis. E essas pessoas têm essa recaída depois de um ano, só que o problema é depois. Isso aqui, ó. Em 2 anos, metade das pessoas que fizeram tratamento convencional voltaram a ter sintomas. Isso é algo que nos preocupa como profissionais da saúde bastante. Por quê? Como a gente vai fazer com que isso diminua? Porque já é muito triste você ter que lidar com isso e depois de 2 anos você tá nessa roleta russa e ver esse problema voltar. É muito complicado. E por que isso acontece? Porque, primeiro, vocês estão dispostos a aprender um pouquinho de neurobiologia? Vamos lá, é bem simples. O nosso cérebro, ele se comunica por meio de neurônios. E esses neurônios, para se comunicarem, eles se ligam. E essa ligação é chamado de engrama. E sim, isso também é um mecanismo para neuroplasticidade. Entender isso é fundamental. E o que é a neuroplasticidade? A capacidade do seu cérebro de formar novas ligações, de formar novos engramas. E isso é muito bom e também muito ruim. Depende do contexto. Porque na depressão é formado a ligação da tristeza. Forma-se a circuitaria da depressão. É como se tivesse várias árvores da depressão na sua cabeça e elas estão interligadas por meio das raízes internas no chão. Não sei se você sabe, mas meio que é assim que funciona um ecossistema, as árvores e tal, elas se comunicam e tudo. E é assim também que funciona na depressão. E o que nós fazemos com a terapia? Imagina que essas são as árvores da depressão e a gente planta as árvores da funcionalidade, ou seja, a gente faz um novo engrama, que é uma nova ligação, para que essas árvores sejam mais funcionais, essas árvores sejam frutíferas e tal, não sejam só árvores que sugam energia, que destroem o solo. Só que existe um problema. A gente, como eu falei, cria novas árvores. A gente não destrói as árvores antigas. Então os engramas que geraram a sua depressão ainda estão lá. Essas alterações ainda estão lá. Ou seja, o que isso vira? Isso vira padrões, isso vira gatilho, isso vira o que no seu dia a dia pode lhe trazer uma recaída. E é aí que mora o problema. Porque, como eu falei, a depressão não tem cura. Então você vai ter que lidar com essas árvores da depressão por toda a sua vida, infelizmente. E a gente, no meio disso, tem uma forma de lidar, que é com a TCC, que nesse estudo ele chama de TCC continuada. Por quê? Vamos lá. E o que é a TCC primeiro? Desculpa, deixa eu só ajeitar aqui para vocês. A TCC é terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem da psicologia. O que é uma abordagem? A abordagem é a linha teórica que o seu psicólogo escolhe para fazer o tratamento com você. Então, a teoria cognitivo-comportamental, a TCC, nasceu da fusão da linha comportamental e da linha cognitiva. Então ela tem várias ferramentas para poder lidar com diversos aspectos. E além disso, a terapia cognitivo-comportamental é a terapia que mais foi posta à prova por meio de estudos, meta-análises, revisões sistemáticas, estudos longitudinais. A TCC ela foi amplamente testada para várias situações. As principais que a gente pode separar é ansiedade e depressão. Sobre ansiedade, falo em outro vídeo, então você já se inscreve aí. Mas agora sobre depressão, ela é fundamental, porque ela se propõe a fazer esse tratamento continuado. A gente tem a alta psicológica. O que é a alta? Quando acontece a remissão dos sintomas. Lembra que eu falei que a gente não tem tratamento, mas a gente tem a remissão?
E essa remissão, ela acontece com o seguinte motivo, dos seguintes fatores, que a gente ensina para o paciente como ele vai lidar com isso sozinho. Então, a terapia cognitivo comportamental tem como objetivo principal a funcionalidade desse paciente e que ele seja o seu próprio psicólogo, no sentido que ele consiga aplicar as ferramentas sem depender de mim, do psicólogo. É por isso que eu sou tão fascinado com a terapia cognitivo comportamental, porque ela te fornece as ferramentas para que você, em um momento de dificuldade, porque infelizmente, gente, 50 minutos é pouco. 50 minutos não são tão suficientes assim para lhe ajudar. É claro que você precisa dos 50 minutos, não me entenda mal, você precisa daqueles 50 minutos, daquela conversa, que a gente na verdade faz o trabalho de acolhimento, psicoeducação, de escuta qualificada, seta descendente, questionamento socrático, a gente faz muita coisa nesses 50 minutos, mas você vive a sua vida o resto do tempo sem a gente. Então a gente quer que você consiga lidar com isso sem a gente. Então, isso só explicando sobre a alta. Então, quando você consegue lidar com essas coisas sem um psicólogo, basicamente, rudemente explicando, é quando acontece a alta. Porém, a gente se propõe a fazer uma coisa chamada sessões de manutenção. Ou seja, são sessões pelo menos uma vez ao mês, a depender do engajamento desse paciente, uma vez a cada 2 meses e tal. E a gente fica fazendo esse monitoramento junto com o paciente para justamente, se ele precisar de voltar ao período semanal, porque assim, o trabalho ideal nesse período de depressão maior, é atendimento uma vez por semana. Só que quando você recebe alta, você sai dessa linha de uma vez por semana. E a gente começa fazendo uma vez por semana. Depois, quando você já tem remissão ali de, sei lá, 70% dos sintomas, a gente coloca você no quinzenal. E quando já tá ali perto do 100%, pô, está imperceptível, nem lembro. Mentira, a pessoa vai lembrar que tem depressão, mas eu nem lembro mais da minha depressão. Aí você fica uma vez ao mês, até que fique 2 vezes. Aliás, uma vez a cada 2 meses. Só que essas sessões de manutenção são extremamente importantes para que o paciente não tenha recaída. Isso é fundamental. É por isso que a TCC continuada, que é como o artigo chama, faz muito sentido. E lembra que eu falei da questão dos remédios? Esse artigo aqui, ele compara a recaída com o uso de remédios e a recaída com a terapia cognitivo comportamental. E é fenomenal. Por quê? Porque diminui até 60%, 70% a chance de recaída. É muito. Porque lembra que eu falei que esse dado aqui é do tratamento convencional. E o tratamento convencional que o artigo coloca é o tratamento também só com remédio. Ou seja, a comparação de terapia cognitivo-comportamental com remédio, a terapia cognitivo-comportamental se demonstrou ser mais efetiva a longo prazo. Galera, se você tá gastando aí dinheiro só com seu psiquiatra e você não está indo para terapia, mesmo que não seja da TCC, você tem grandes chances de ter remissão. E eu não digo isso para você se sentir mal. Eu quero que você busque o melhor tratamento para você, para que você não sofra com isso. É por isso que eu estou lhe apresentando esses dados. Não quero que aqui você se sinta mal. Quero que você se sinta acolhido e entenda que tem uma forma de você lidar com isso, sem remédios. Porque para mim uma das grandes vitórias é quando o paciente diminui o remédio ou ele faz o desmame e nunca mais ele volta a tomar. Para mim, essa é a minha maior vitória. Além da pessoa estar bem, obviamente. Mas é isso, galera. Vocês gostaram? Como é que está esse formato de conteúdo para vocês? Quero que vocês comentem aqui. E se vocês gostaram também, não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!